Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa noite de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos proclamar o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Tenho dito isto. Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos invocar o Padre Cafarel para conduzir esta noite de formação. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henrique Cafarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: Vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa um mistério de unidade e de amor fecundo entre o Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Amém. Invocamos o Padre Cafarel para conduzir, para orientar e para abençoar a nossa noite de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua Bíblia Sagrada, medito e acredito na felicidade. Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, queridos casais das equipes de Nossa Senhora, da nossa querida cidade de Jaú, nós estamos aí prosseguindo o nosso processo formativo, as nossas formações mensais,
seguindo um subsídio, um documento da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sou católico, vivo a minha fé. Que alegria sermos católicos e vivermos esta fé, professarmos esta fé com alegria. Nós cremos com a igreja, não sozinhos. Cremos na catolicidade, na fé universal da igreja, na liberdade. Não é? Nós não estamos amarrados aos bancos da igreja, não é? Mas vivemos na liberdade, professamos a nossa fé. Da igreja recebemos e, sinceramente e livremente, nós a professamos. A nossa fé, então, é luz para iluminar, para incendiar, para purificar, para dar testemunho para o mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, casais, o tema proposto para a nossa formação do mês de julho é os 7 sacramentos. Então, antes de nós falarmos brevemente, será o mínimo, vai ficar assim no final, vocês vão perceber assim um gosto de quero mais. Isso é saudável, né? De procurar nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica, no Compêndio do Catecismo, até mesmo no Direito Canônico, né, que são as leis da Igreja, é um livro difícil de entender, mas ali tem alguns cânones importantes que é louvável o leigo também saber, porque tem a parte ali que fala dos sacramentos. Enfim, ler aí, procurar outras bibliografias, não é? O padre não procurou outras bibliografias, porque o nosso tempo é curto, mas usando apenas a bibliografia que creio que, ao menos os coordenadores gerais, têm em mãos, que é esse subsídio que o padre já citou, da CNBB. Então, nós estamos falando aqui dos sacramentos da fé. Portanto, sacramentos, né, para os fiéis cristãos, né, da igreja para toda a igreja. Né? Então, os sacramentos são para pessoas que têm fé, para aquelas que acreditam, que creem. E o sacramento, nós já escutamos muitas vezes essa definição, é um sinal visível da graça invisível de Deus. E, logo depois dessa afirmação, que nós já ouvimos tantas vezes, já lemos em outros lugares, o documento, o subsídio, coloca aqui um sinal pleno, um sinal de plenitude. Então, a alegria de viver os sacramentos, a alegria de abraçar os sacramentos, de saborear os sacramentos, a alegria de antecipar, né, a alegria em plenitude. Enquanto eu não tenho a visão beatífica de Deus, enquanto eu não estou no céu, enquanto eu não vou para o céu, enquanto eu não conheço o lado de lá, a vida em plenitude, a vida eterna, enquanto eu não faço a experiência da eternidade, aqui, neste mundo, aqui na Terra, nós temos as experiências visíveis da graça de Deus, da bênção de Deus, né? Sinais visíveis da graça, da bênção de Deus que é invisível. Né? Então, nós podemos fazer a pergunta, os sacramentos são Deus? Não, os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus. Deus age pelos sacramentos. Mas e a Eucaristia? Uma excepcionalidade, uma exceção. Todos os sacramentos, eles giram em torno da Eucaristia, em torno da Eucaristia. Tanto que é o único sacramento que nós chamamos Santíssimo, o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia. Não é? Então, a Eucaristia é Deus, não é? É Deus. Então, o subsídio aqui nos recorda que a vida inteira de Nosso Senhor Jesus Cristo foi uma liturgia aberta, um culto agradável ao Pai. Né? E a Igreja, no desenvolvimento da sua doutrina, né, no desenvolvimento da Igreja, do cristianismo, ela compreendeu, né, pela revelação, que os sacramentos são 7. Nós temos 7 sacramentos, não é 8, padre? Não, é 7. Por quê? Porque foi revelado assim, 7. Agora, nós temos inúmeros sacramentais. Os sacramentais são diferentes. Né? A água benta é diferente. Mas
Como que a igreja fundamentou essa história de água benta? A igreja inventou isso? Não, não inventou, não. Quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou nas águas do Jordão para ser batizado por João Batista, não é? Ali há um sinal, uma prefiguração justamente da bênção da água, das águas. Né? Então a igreja vai, então, captando, interpretando a revelação, abraçando a revelação que foi dada de uma vez, mas que é compreendida aos poucos, né? Por partes. Né? Então, os sacramentos, a bênção dos objetos, a bênção das imagens, né? Os sacramentais, melhor dizendo, então a bênção da água, a bênção dos objetos, o rosário, o escapulário, as medalhas, são sacramentais. A exéquia é um sacramental, né, que popularmente nós falamos a encomendação do corpo, o momento fúnebre, né, do funeral, do velório, né, não é um sacramento, é um sacramental, né, confiado primeiramente ao ministro ordenado, e na falta dele, um fiel leigo, ministro leigo, pode ministrar, né, realizar a exéquias, a encomendação do corpo. Né. Então aqui diz o subsídio que a celebração dos sacramentos abrange todas as etapas da vida humana, do nascimento até a morte. Que bonito isso. Presente de Deus, dádiva de Deus. Né? Os sacramentos fazem parte de toda a nossa vida, toda a nossa existência, do nascimento até a morte. Né? O nascimento e a entrada na igreja, o batismo, a passagem da infância para a maturidade da fé, a crisma, a primeira comunhão, a alimentação e a bebida, a volta à casa paterna quando a abandonamos, que é o sacramento da reconciliação, o compromisso para a construção da família, o matrimônio, ou da comunidade eclesial, que é o sacramento do matrimônio, a doença e a morte, no caso da unção dos enfermos. Então, os sacramentos são encontros pessoais com Deus Nosso Senhor. Encontros pessoais com Jesus Cristo. São sinais de salvação. Sinais de salvação. De que nós estamos na procura, de que nós estamos na busca, de que nós estamos na luta. Não é? Então não é ficar questionando essas dúvidas assim. Dúvidas todos nós temos. Mas não ficar se prendendo. Por que não é 6? Por que não é 8? É aquilo que o padre começou dizendo. Os sacramentos são para aqueles que creem, os que têm fé. E nós abraçamos a nossa fé cristã e católica. A igreja está nos dizendo isso. São 7 sacramentos, são 7. E nós vamos viver estes encontros com Cristo através destes 7 sacramentos. Né? Então, nos sacramentos, na participação dos sacramentos, é saciada a nossa fome e sede de Deus, fome e sede de vida eterna, de vida em plenitude, de vida plena. De vida plena. Né? Nós que vivemos aqui e acolá, não é? Temos os nossos buracos, o nosso vazio existencial a serem preenchidos pela graça de Deus, a graça de Deus que age, que ilumina, que santifica, que preenche todo o nosso vazio existencial, né? E que nos ajuda a ser, como ser santo, né? Como ser farol, como ser sal e luz na vida do mundo, né? Na vida das pessoas, como ser esse farol, essa fé que ilumina, que incendeia, que aquece, né? Que o padre já dizia bem no início, né? Vivendo os sacramentos. É força, né? É solidez, nos ajuda a desbravar, a prosseguir. Não é? Então, toda a nossa vida cristã, ela é desenvolvida, né, a partir dos sacramentos, em torno dos sacramentos, sobretudo em torno da Santíssima Eucaristia. Não é? Então, a igreja, ela foi, como o padre já disse, foi discernindo pela revelação, que são 7 sacramentos, foi discernindo também as celebrações litúrgicas, o rito de cada sacramento, né? Batismo, confirmação, ou a crisma, como nós queiramos chamar, a Eucaristia, a penitência ou a reconciliação, né? E depois
a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Não é? Jesus instituiu os 7 sacramentos? Sim, instituiu. É o autor dos 7 sacramentos? Sim, é o autor. Mas não só autor, ele é ministro dos sacramentos. Então o padre está ali, agindo em persona Christi, mas o ministro dos sacramentos, por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, na página 58, o documento, o subsídio, traz sobre essa questão dos sacramentais, que o padre já disse aqui, sobre bênção de pessoas, de objetos, né, lugares, são os sacramentais. Padre, abençoa o meu carro, abençoa a minha casa, abençoa a chave do carro, a água, o sal, são sacramentais, né? E aí, aqui o subsídio aponta a ação santificadora do Espírito Santo, né? O qual o padre, temos aqui 5, gostaria de destacar 2 pelo nosso tempo curto, né? Porque online, senão vocês não vão ter paciência de escutar o padre falar tudo. 2 pontos o padre destaca aqui do subsídio. Sacramentos da igreja, uma vez que existem através dela, através da igreja e para a igreja, edificam a igreja e dependem dela. Que mistério, não é? Então, os sacramentos, eles existem através da igreja, para a igreja, para santificar a igreja. Como é que a igreja santifica seus filhos e filhas? Oferecendo, né, os sacramentos para os fiéis, para os filhos e filhas. Edifica a igreja e depende da igreja. Quer dizer, sem a igreja nós não temos os sacramentos. Não é? Sem a igreja eu não teria sido ordenado padre, né? Não seria padre. Né? Então, nós precisamos da igreja para viver os sacramentos, para recebermos os sacramentos. Segundo ponto, os sacramentos da fé são sacramentos da fé, pois eles comunicam e sustentam a fé, que é necessária para a reta e eficaz celebração. Quer dizer, uma pessoa descrente, uma pessoa ateia vai receber o sacramento. São sacramentos de fé, é para quem tem fé. É para quem tem fé. E, portanto, aqui dizendo que comunica a fé e sustenta a fé. A nossa fé que é sustentada pela participação dos sacramentos. Se nós não participamos dos sacramentos, a nossa fé não é sustentada, não. A nossa fé vai esmorecer, nós vamos perder. Não é? Os sacramentos é para sustentar a nossa fé. Né? Agora, o documento aqui diz uma coisa muito importante. Os sacramentos não eliminam na igreja, não tira da igreja e nem nos fiéis a sua condição humana. A gente continua sendo humano. O sujeito foi ordenado padre, não é mais humano, é humano. Ele e ela, o casal casado na igreja. Deixaram de ser humano? Não tirou a humanidade. Não eliminou nem na igreja e nem em quem recebeu o sacramento a humanidade. A nossa luta continua, é para sermos sustentados pela graça de Deus, manifestada nos sacramentos. Né? Então nós temos os sacramentos de iniciação cristã, que é o batismo, a crisma ou a confirmação e a Eucaristia. Não é? Então, acolhido na igreja, não é? Comunidade de fé e comunhão, né? Aquele que iniciou, ele cresce na configuração com Jesus Cristo, pelo caminho da fé e da celebração, e assume como própria a missão da igreja. Né? Então, aquele que foi evangelizado, ele passa a ser evangelizador. Olha que coisa importante. Se nós que fomos evangelizados não nos tornarmos evangelizadores, já li isso, não sei se no Papa Francisco, ou Bento XVI, enfim, mas dizendo o seguinte, acho que é o Papa Francisco mesmo, nós não podemos deixar de anunciar nossa fé, testemunhar nossa fé, porque senão nós vamos ser um parasita dentro da igreja. Eu fui evangelizado, eu preciso ser evangelizador. Alguém me falou de Jesus, agora eu preciso falar de Jesus para outras pessoas. Eu preciso fazer o anúncio. Se eu recebi o anúncio, eu preciso também ser anunciador. É um compromisso. É só para padre e freira. Não. Então, pelo nosso batismo, nós temos poder. O sacramento do batismo
delegou a nós, deu-nos este poder de sermos evangelizadores, anunciadores. Né? Então, o batismo é a porta de entrada para os sacramentos, para os demais sacramentos. E é o fundamento de toda a vida cristã. Né? O nascimento para a vida nova. Somos mortos, sepultados com Cristo e renascemos para a vida nova. Agora, o batismo, como também os outros sacramentos, não é um ato mágico. Não é? Como o padre falou, não tira a nossa humanidade, não arranca o mal de nós de uma só vez, e nem o mal da igreja e o mal no mundo, mas imprime em nós caráter. Né? Ninguém tira o batismo, nós estamos marcados com o selo da Santíssima Trindade. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que a igreja nossa, a igreja de Cristo, batiza crianças? Ora, a criança não sabe quem é Jesus, mas o pai e a mãe sabem. Os padrinhos também sabem. Por isso que, se o pai e a mãe sabem, tem que saber quem escolhe para padrinho e madrinha, para padrinhos. Né? Então, os pais e padrinhos vão responder pela criança. Mas por que não espera ela crescer? Porque aquilo que é bom não espera para depois. Não deixa para amanhã aquilo que é bom. É bom, é necessário. Nós que fizemos a experiência, queremos também que os nossos filhos e filhas façam a experiência de serem marcados pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixa para depois. Ah, mas aí depois ela cresceu, ela vai crescer, ela cresceu, ela desistiu, deixou a igreja católica, a fé católica, não tem problema. Foi batizado. A semente está lá. Não é? E a gente não pode também levar uma criança até a pia batismal e ficar pensando de maneira pessimista no futuro daquele filho de Deus, daquele bebê, daquela criança. Não. É pensar que ela depois vai responder por ela mesma no sacramento da crisma, da confirmação, né, que é justamente conhecido pastoralmente o sacramento da maturidade, onde ela vai responder por ela mesma. Eu quero seguir Jesus Cristo, ou melhor, eu quero continuar seguindo Jesus Cristo, porque eu já estava seguindo, mas hoje eu estou respondendo por mim mesmo. Aquilo que lá no batismo, meus pais e padrinhos responderam por mim. Que bonita essa caminhada, né? Batismo, a Eucaristia, né? Hoje que pastoralmente vem antes, né? Depois do crisma. E chegar no crisma, responder por si mesmo, né? Eu quero continuar seguindo Jesus Cristo. Né? Então, os pais é que assumem o compromisso ali, os padrinhos, e depois esse compromisso ele perdura, claro, mas depois lá na frente, já crescido, na maturidade, é que responde o sim, pronto e resignado a continuar seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o sacramento da confirmação, né? O qual na ordem seria assim, não é? Batismo, crisma e a comunhão, a Eucaristia, né? Mas por uma questão pastoral tem se ministrado o crisma depois do sacramento da Eucaristia. Agora, a Santíssima Eucaristia, o padre já disse, todos os sacramentos giram em torno dela. É uma expressão muito bonita de Santo Tomás de Aquino, que não está aqui no subsídio, mas guardem isso. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a Eucaristia é o sol, né? E os outros sacramentos giram em torno desse sol, como no sistema solar. O sol está no centro e os planetas giram em torno do sol. Né? Então, os outros sacramentos giram em torno da Eucaristia. A Eucaristia ilumina, aquece. Né? A Eucaristia é memorial da morte do Senhor, né? A renovação do sacrifício do Calvário. Então, toda a vida de Cristo, todos os sacramentos, nós temos toda a obra redentora de Cristo, a gente tem que compreender na perspectiva do mistério pascal. O que é mistério pascal? Paixão, morte e ressurreição. O que é liturgia da igreja? Né? O rito dos sacramentos. Liturgia é mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. Então não é hora do oba-oba, não é hora do barulho, é hora de contemplação. Né? Celebrar como a Santa Igreja sempre celebrou e nos orienta a celebrar. Né?
E a gente viver esse espírito de pertença, não é? Esse espírito de pertença de filhos e filhas de Deus. Sem a Eucaristia, nós não vamos muito longe, não é? Nós precisamos comungar sacramentalmente, né? E comungar espiritualmente. Nossa, que diferença tem, não é? Então, sacramentalmente. Eu entro na fila da comunhão, vou comungar sacramentalmente, mas eu não posso ser uma coisa mecânica. Eu tenho que levantar do banco, ir para a fila e eu ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então eu comungo sacramentalmente e espiritualmente, ou seja, eu permito que a comunhão, a presença de Jesus, né, no Santíssimo Sacramento, produza frutos, né? Permita com que eu tenha uma vida frutífera, né? Uma vida voltada, uma vida de intimidade com o Senhor. Depois nós temos, e aí é uma pena, só para fechar aqui, é uma pena quando muitos não comungam espiritualmente. O que é não comungar espiritualmente? Entrou na fila da comunhão, comungou, pronto, voltou para o lugar. Fez uma coisa mecânica, não teve aquele momento de adoração, de intimidade, parece que não sabia nem o que estava fazendo, sabe? Muitas dúvidas no coração, um coração muito inquieto, uma alma inquieta, não. A gente tem que comungar sacramentalmente e espiritualmente. Deixar a comunhão produzir frutos na nossa vida. Bom, depois nós temos os sacramentos medicinais, que eu gosto de chamar, resumidamente, os sacramentos da cura, que é justamente o sacramento da confissão, ou o sacramento da penitência, ou o sacramento da reconciliação. Então, quando nós caímos nas nossas quedas, as nossas fragilidades, né, os nossos pecados, né, nós vamos então procurar a reconciliação. Né? Então, como que eu sei que Deus me perdoou? Através do sacramento da confissão. Mas eu tenho que confessar os meus pecados para um homem como eu mesmo, um pecador como eu mesmo, que é o padre. O padre também se confessa, os bispos se confessam, o papa também se confessa, todos nós confessamos. O que dava a certeza de que a pessoa estava no caminho certo? De que ela, ao deslizar, ao ter um momento de fragilidade, fraqueza, de queda, né, e ela sabia que o Senhor perdoou, ia até a igreja, e entregava o pecado à igreja. Tanto que um tempo o pecado era contado, era confessado publicamente. Hoje não tem mais isso. E mesmo assim as pessoas acabam fugindo do sacramento da confissão. E, gente, nós estamos falando aqui numa questão teológica, uma perspectiva de fé, mas a gente pode citar, abrir um pouquinho o nosso raciocínio, até mesmo pela questão da ciência, da psicologia, por exemplo, o quanto nós precisamos, então, fazer limpezas, né, faxinas interiores, né, e o quanto a confissão nos ajuda para isso, nos ajuda nesse sentido, de nós procurarmos, então, o padre, o sacerdote, né, e ali acusarmos a nós mesmos. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Né, e aqui estou entregando, então, na pessoa do padre, diante do sacerdote, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ali, representado pelo padre, pelo sacerdote, entregando todo o pecado, né? E esperando que o Senhor, por meio da Santa Mãe Igreja, através do sacerdote, me absolva, né? Lance sobre nós o perdão. Né? Isso é muito bonito. E o fiel, o penitente, sai dali aliviado. Não é? Então, a conversão é uma atividade contínua na vida do cristão, na vida do católico, na vida da igreja. A gente vai se convertendo continuamente. Né? Então, a igreja é santa, mas os filhos da igreja são pecadores. E a gente precisa, então, lutar contra o pecado. A luta contra o pecado é até o final. Santo Afonso de Ligório fala, 30 horas depois que nós formos sepultados, nós seremos tentados. Então a tentação está aí a todo momento. Né? Então por que sacramento da penitência e o da unção dos enfermos, sacramento da cura? Né? Justamente curar a ferida que o pecado sempre deixa em nós. Né? O pecado não nos faz humanos, nos faz desumanos. Né? Então a gente quer buscar a humanidade, por isso que a gente busca se confessar. E no caso da unção dos enfermos, claro que primeiramente é pedir a cura da doença, da enfermidade, claro. Padre, vem aqui ungir meu pai, minha mãe, meu filho, ou o próprio doente pede mesmo, né? Para quê? Pedindo, sim, a cura da doença. E se não for curado?
aconteceu a ineficácia do sacramento? Não. Essa questão de o dia da nossa morte, de nós sermos curados de uma doença ou não, isso é desígnio de Deus, Nosso Senhor. Não é? A gente tem que entender assim, mas o sujeito fulano, ela lá, ele, formou-se uma belíssima corrente de oração para salvar de uma doença, de uma enfermidade, e ele ou ela veio a falecer. Que bonito! Foi a maneira que Deus libertou a pessoa. Nem sempre a libertação, a cura de uma doença, é necessariamente o voltar às atividades, né? Mas muitas vezes vai cessar o sofrimento com a partida da pessoa. Agora, nós só fazemos esse tipo de reflexão na fé, né? Nós desconhecemos os desígnios de Deus, né? Então, todos nós passaremos pela morte, né? Nós não vamos ficar aqui nesse mundo para sempre, não é? Então, nós não sabemos o nosso dia, né? Mas se a pessoa partiu, né? Mas partiu com os sacramentos, e era a vontade de Deus já levar a pessoa. E como nós estamos vivendo aí nesse momento da pandemia da Covid-19, um momento assim, posso dizer, de colheita, não é? O Senhor tem levado tantas pessoas boas, não é? Sim, mas e digo pessoas próximas ao Padre, enfim, você pode ter sua história, sua experiência diante dessa pandemia, mas são pessoas que realmente estavam bem preparadas para o encontro com o Senhor, né? Então que Deus nos dê a graça de, quando nós estivermos bem preparados, a gente não perder a oportunidade, que Ele possa nos levar no momento que a gente está bem preparado, né? Diante da nossa fé, diante da vivência, do testemunho de fé, né? Então, o pecado é esse verdadeiro mal, esse câncer, esse tumor, que ele precisa ser vencido. E a gente vai vencer com os sacramentos, e claro, com o sacramento da reconciliação, da confissão. Não adianta ficar com pecado e não se confessar e ficar procurando a comunhão, unção dos enfermos. Não, chega uma hora que a gente precisa se confessar, sim, né? Não pode fazer, a gente não pode entrar na maneira daquela crítica que muitas vezes faz, e é verdade, né? A fila da comunhão é enorme, e a fila da confissão nem existe, de tão pequena que é, né? Então, quando a gente quer comungar, né, a gente quer viver a Eucaristia, a intimidade com o Senhor, a gente precisa também viver o confessionário, né? E o sacramento da unção dos enfermos, voltando aí, né, também um está muito grudado ao outro, tá? É a unção para os doentes, né? A unção para os enfermos. Se o doente ele não está em condições de falar, ele já perdeu a fala, tem muitas dificuldades, está com sonda e tudo mais, ou mesmo entubado, alguma outra excepcionalidade, claro que ali na absolvição e segundo o ritual, ele recebe indulgência plenária, né? Então ele não precisa acusar os pecados. Agora, se ele pode falar, então é bom que ele fale e que aconteça a absolvição, né, a confissão, e logo em seguida a unção dos enfermos, a unção com o óleo dos enfermos, né? Depois nós temos os dois últimos sacramentos, que são os sacramentos de serviço. Serviço, né, que é a ordem, né, que é o qual é a ordenação sacerdotal, né, dividida aí diaconato, presbiterato e o episcopado, né? E o matrimônio, que também é o sacramento de serviço, né? De serviço, né? Então tá vendo aí vocês, equipe de Nossa Senhora, vocês foram abraçar o sacramento do matrimônio, não é? E a igreja conferiu o matrimônio a vocês para que vocês possam servir o reino de Deus, né? Então o sacramento da ordem é essencial para a vida do povo de Deus, como o sacramento do matrimônio também é essencial para a vida do povo de Deus. Já pensou se todo mundo resolvesse ser religioso, religiosa, padre, né? Como que seria? Se todo mundo resolvesse casar, não teria mais padre. Se todo mundo resolvesse ser padre, não teria homens para o casamento. Ou se todas as mulheres fossem religiosas, não teria mulheres para para a vida, para serem esposas, né, para a vida matrimonial. Então,
é justamente a beleza dessa pluralidade de vocações, de dons, de carismas, né, que nós nos encontramos e que a gente vê a beleza da igreja, né, a beleza da igreja, a beleza do reino de Deus, né. Então, temos aí, pelo sacramento da ordem, essa missão de servir, né, como também aqueles que abraçaram o sacramento do matrimônio, servir. Agora, os dois é serviço, mas em graus e responsabilidades diferenciadas, não é? Então, o padre é um grau, né, do serviço, os que abraçarem matrimônio, os casais, os casados, têm o grau de serviço, a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro. São responsabilidades aí diferenciadas, né, mas ambos para servir. Meus queridos casais, é complicado às vezes online aí esticar muito, né? Mas eu gostaria de fechar aí dizendo para vocês que vocês abraçaram o sacramento do matrimônio, aliança conjugal. São abençoados por Deus, né? Então, o sacramento do matrimônio é ordenado ao bem dos cônjuges, o seu bem, você, esposo, você, esposa, como também a geração e a educação dos filhos, né? Então, a igreja aí pede que vocês amem a vida, defendam a vida, vivam a dignidade da vida. E então, que do berço do matrimônio de vocês, da família de vocês, saiam aí muitas e muitas vocações, que vocês sejam generosos nas vocações, né? Então, a igreja conta com o serviço do homem e da mulher, dos casados, né, para que gerem filhos, e filhos para Deus, filhos para o Altíssimo, né? E então vivam ardentemente a vocação, vejam o santo matrimônio como uma vocação, uma vocação. Vocês também têm a responsabilidade do serviço, têm o grau do serviço. Vocês foram edificados por nosso Senhor Jesus Cristo para servirem o reino de Deus. Então nunca ficar aquela visão que é só para os padres, não. Vocês devem ser amantes do reino de Deus, do serviço. O final aqui, o texto diz justamente que a gente tem que tomar cuidado para que a vivência dos sacramentos, a participação dos sacramentos não seja repetitivo e monótono, né, sem aprofundamentos ou atualizações. É aquilo que o padre dizia, né, que a gente ia dar uma pincelada, deixar um gosto de quero mais, e a gente sempre está mergulhando nos estudos, na reflexão, na meditação em torno dos sacramentos. Para quê? Para que a nossa participação dos sacramentos, né, seja saboreada, vivida, né, com intensidade, com qualidade, não com uma coisa mecânica e monótona, né? Às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente, às vezes, viva despercebido. Eu fui na missa, eu já fui. Aquela coisa tão rápida. Não, vá com tranquilidade, fique com tranquilidade e saia com tranquilidade. Nada afoito, isso não dá certo, né? Mas que a gente possa, então, assim, vivendo de maneira profunda, não de maneira mecânica, mas de uma maneira muito profunda e intensa, os sacramentos possam, de fato, realizar na nossa vida, né? Dar na nossa vida muitos frutos e realizar na nossa vida muitas obras, né? Então, como cooperar com a obra de Deus? Saboreando os sacramentos. Então, Senhor, eu vou mais uma vez participar de Santa Missa, agora eu vou comungar com qual intenção? Eu tenho este projeto, eu vou comungar na intenção da cura do meu filho, da minha filha, de alguém, da minha esposa, do meu esposo, né? De uma prova que meu filho vai fazer, enfim, tudo canalizar em torno da família, em torno da igreja, para o bem, a honra e glória de Deus, né? E para o bem da igreja e para o nosso próprio bem, né? Então, vivamos os sacramentos. A gente não pode ser indiferente, né? Cristo instituiu, nos deixou este legado, os sacramentos. E, de repente, Cristo deixou os 7 sacramentos e a gente não usa. Nós temos os sacramentos, né? Nós temos de onde nos reabastecermos, restaurarmos as nossas forças, as nossas energias. Nós temos onde recorrer, né? Então, é procurar participar dos sacramentos. É um pecado muito grave, é muito doloroso quando as pessoas não valorizam os sacramentos, né? E ficam aí perdidas na vida. Perdidas porque querem. Porque o Senhor, não é, deixou para nós, não
os sacramentos. Ele deixou, é presente dele para nós, é gratuito, não é? Então, vivamos e não percamos esta oportunidade. Vivamos os sacramentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos casais. É com muita alegria no coração que estivemos unidos nessa formação. E queremos, em nome dos setores A, B e C, agradecer ao grupo de intercessão que sempre nos apoia nesses momentos. E também as equipes que prepararam essa formação, as equipes 5B, 9B, 2C e 3C. E também, em especial, ao nosso querido conselheiro, Padre Ramon, que sempre nos atende com maior amor, com maior carinho para com o nosso movimento. E ele que nos deu essa formação nessa noite. E vamos agora, nesse momento, unidos em oração, né? Vamos rezar o Magnífico. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora das Famílias, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. A unidade e a fidelidade sustentam nosso casamento. Na saúde ou doença, alegria ou tristeza, sagrado em todo momento. Sendo a igreja uma grande família, a família é uma pequena igreja.